Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Make Sincerona. Por aqui que eu divido com vocês dicas e técnicas que ajudam as empreendedoras a conseguirem se maquiar para os seus vídeos, ajudo mulheres também a alcançar a sua autoestima e a ter mais confiança. Sim, tudo isso através da maquiagem. Sejam muito bem-vindos então. Estamos começando agora mais uma live do projeto Make Sincerona. Eu sou a Tami Gasperin, maquiadora apaixonada por ensinar, e o episódio de hoje do nosso projeto Make Sincerona é sobre pincéis. Eu vou responder as dúvidas que vocês deixaram e foram perguntas muito boas sobre pincéis. Então nós estamos sempre aqui nas segundas e nas quartas às 20h30. Se você está me assistindo no YouTube e quer participar ao vivo aqui das lives, então, do nosso projeto Make Sincerona, é só entrar aqui no Instagram, segundas e quartas, às 20h30, que estaremos sempre por aqui. Eu tenho esse compromisso aqui com vocês toda segunda, toda quarta, então, pra gente conversar muito, pra eu te ensinar tudo que eu sei sobre maquiagem. Firme seu compromisso comigo também, se você quer aprender esse mundo doido da maquiagem. Quando eu digo mundo doido, gente, é porque tem muita coisa pra gente conversar sempre, tem muita técnica. A primeira pergunta que eu vou responder pra vocês foi da Jennifer. Ela perguntou se pincel bom é caro. E não, gente, não é. Se você me perguntasse isso há 3 anos atrás, eu te diria que sim, que apenas os pincéis caros eram bons. Só que hoje, na maquiagem, no geral, a gente não tem mais essa regra. Não só nos pincéis, mas nos produtos também. 3, 4 anos atrás, se você me perguntasse, eu ia te falar que sim, que produtos, no geral, bons eram caros e os mais baratos não eram tão bons. Só que agora já tem muita coisa boa no mercado. Já tem base barata boa, pincéis muito baratos e bons. E eu vou mostrar vários para vocês hoje. Mas eu já vou começando para falar aqui com vocês que já tô ganhando um monte de coraçãozinho aí. Eu adoro. Já vou começar falando para vocês que tem aí algumas marcas que eu gosto muito. Vou começar da mais barata. Ruby Rose é uma ótima marca de pincéis. Sim, eles lançaram uma linha com a mesma nomenclatura e inspirada na Sigma, que é uma das marcas, não digo mais caras, mas é uma marca bem cara. Então, os pincéis eles são muito parecidos, não são iguais, eles não são réplicas, porque tá escrito Ruby Rose mesmo no cabo do pincel, ó. Tá escrito Ruby Rose, então não é uma réplica porque não tá escrito Sigma, porém a nomenclatura é a mesma, então eles são pincéis muito bons. Só que vocês encontram os pincéis da Ruby Rose hoje na internet, vocês encontram facilmente. Só que cuidado com os preços, sabe por quê? Hoje eu fui até pesquisar para falar para vocês quanto é que custa esse pincel aqui, que depois eu vou falar qual é. Eu paguei R$ 4,50 nesse pincel, deve fazer um ano, eu acho, mais ou menos, por aí. E na internet eu achei ele a 20 e poucos, então claro que eu achei ele a R$9, foi o preço mais barato que eu achei, numa pesquisa assim bem rápida, e eu encontrei ele até 20 e poucos reais, então é muita diferença. Então só cuidem para vocês não pagarem caro demais, tá? Os pincéis pequenininhos de olhos da Ruby Rose, então, tem que ser bem baratos mesmo. Por quê? Eles são bons, mas eles não são os melhores do mercado, eles têm uma qualidade média, beleza? Outra marca que eu gosto muito de indicar são os pincéis da Macrylan. Macrylan é uma marca já bem consolidada no mercado brasileiro, é uma marca que tem muita coisa, de esponja até apetrechos de maquiagem, até os pincéis. E eles têm uma linha de pincéis enorme, uma gama de variedade muito grande. E isso é muito bom, porque você consegue escolher. Por exemplo, o pincel Língua de Gato da Macrylan deve ter, eu chuto que tenha 4 tamanhos, mas o da base 5, pelo menos 5 tamanhos. Então, gente, é muito bom assim de variedade. E fácil de encontrar também, porque além de vocês encontrarem em muitas lojas, vocês vão encontrar em vários sites também. A Francisca tá perguntando qual é o valor do pincel mais caro. Eu não sei, Francisca, qual é o valor do pincel mais caro do mundo, assim, o mais caro que existe, mas eu posso te dizer o mais caro que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui provavelmente foi esse aqui, ó, da MAC, número 130.
Esse pincel aqui é um pincel Dual Fiber. Provavelmente eu paguei na época uns cento e tantos reais. Agora quanto eu não lembro, gente, porque faz muito tempo. Mas deve ter sido uns... Eu vou chutar por volta de 130, talvez 150. Então esse é o pincel mais caro que eu tenho, mas tem pincel muito mais caro do que isso. É só vocês entrarem, procurarem pincéis da Sigma, por exemplo, que nem são os mais caros do mundo, mas eles chegam no Brasil, eles não são tão caros em dólar, mas eles chegam no Brasil muito caros. Depois da Macrylan, a Macrylan então tem um preço bem parecido com o da Ruby Rose, só que um pouquinho mais caro e qualidade também muito parecida, também é boa, principalmente para você que está começando, principalmente para você que vai comprar os pincéis apenas para sua automaquiagem, que você não é maquiador, você não precisa disso aqui de pincéis, ó, como eu tenho. Não precisa. Ai, quase caiu. Não precisa, gente, eu só tenho essa quantidade aqui de pincéis porque eu sou maquiadora e eu preciso ter quantidade de pincéis, por vários motivos. Uma, eu preciso ter vários pincéis repetidos. Outra, eu vou comprando os pincéis conforme as marcas vão lançando, sempre em busca dos melhores. E eu tenho a maioria aqui, eu vou te falar que 80% dos pincéis que eu tenho aqui são pincéis baratinhos. 80%. Vocês dão risada da minha babaquice aqui, quase deixei cair o negócio. Falando então da Macrylan, beleza? Acho que quase todo mundo conhece essa marca. E tem uma outra marca que o pessoal ainda não conhece muito, eu vou até escrever aqui porque às vezes o pessoal não entende. A marca, eu não sei só se escreve junto ou se escreve separado. Dye Makeup. Ó, escrevi pra vocês nos comentários pra vocês saberem. Dye Makeup é uma marca excelente de pincéis. São pincéis mais caros do que a Macrylan e do que a Ruby Rose, sim. São pincéis que, assim, um pincel de esfumar, por exemplo, você vai pagar quase 50 reais. Uns 45, 40, por aí. Os pincéis de rosto, mais caro ainda, já vai pra faixa dos 50, 60. Mas são pincéis muito bons, vocês podem confiar que é um pincel muito bom mesmo, Dye Makeup. Ok? Essas são as marcas então que eu trouxe aqui pra vocês, pra provar pra vocês que vocês não precisam pagar 80, 100, cento e tantos reais por um pincel pra ele ser bom. Agora vocês têm que saber escolher os pincéis certos, né? Porque também não adianta vocês comprarem um monte dos pincéis baratinhos, porque senão com aquela soma daquele dinheiro de vários pincéis baratos, vocês poderiam estar comprando um pincel mais caro, só que um pincel bom, que vai durar muito tempo. Lembrei de falar uma coisa agora bem importante. Quando um pincel de vocês descola, aqui ó, a madeira do metal, tá? Vocês coloquem um pouquinho de Super Bonder de volta, cola de volta e deixa secando. Vai resolver com certeza. Isso aqui não quer dizer que o pincel que tu comprou é ruim. Isso só quer dizer que ele soltou, porque ele é colado. E é super normal que solte. Eu já tive pincéis que quebraram aqui, então, que soltou, de marcas bem baratas e de marcas bem caras. Bom, tirando aí o nosso adendo disso aí de colar pincel, os pincéis também é um pouco normal que eles soltem cerdas no começo. Quando você compra logo o seu pincel e ele começa a soltar as cerdas, não quer dizer que ele é um pincel ruim, porque no começo é bem normal isso acontecer. Agora, o que não é normal é ele ficar para sempre soltando cerdas. Aí você pode considerar que ele é um pincel ruim, porque a maneira que a máquina provavelmente, né, colocou as cerdas aqui não foi tão eficiente. Quantos pincéis preciso ter? A Jennifer perguntou. E a Ra perguntou também como otimizar para quem tem poucos pincéis. Ela quis me perguntar assim, ó, qual é o mínimo de pincéis que precisa ter? E eu vou te responder isso agora aqui, ó, mostrando. 13 pincéis. 13 pincéis é o que eu considero mínimo para você ter e você conseguir se maquiar direitinho, sem passar aperto e sem comprometer o resultado da tua maquiagem. Por que 13 pincéis? Por que eu sei isso de cor? Por que eu separei aqui para vocês? Porque ano passado, no finalzinho do ano passado, eu montei um kit. Desculpa, não é kit, é um guia. Eu montei um guia de produtos e pincéis essenciais que eu julgo que qualquer pessoa que vai começar a se maquiar precisa ter. E eu coloquei lá produtos baratos, mas não necessariamente os mais baratos. Eu coloquei produtos e pincéis baratos, mas que eu confio. Tem alguém aqui na live que já tem o guia, que já baixou o guia? E aí eu vou te contar o seguinte, como é que tu faz para baixar? É gratuito, gente, esse guia, tá? Não precisa me pagar nada, é de graça, de grátis, 0800. E aí como é que você vai fazer?
Quando você sair aqui da live, ó, você vai lá no meu perfil do Instagram, aqui, né, no perfil, e tem um link aqui que tá escrito baixe gratuitamente o guia de produtos e pincéis, e tem um link, você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para uma página onde você vai colocar o seu nome, o seu e-mail. Quando vocês clicam no link, vocês vão para uma página, que é o meu site, e vocês vão colocar o melhor e-mail de vocês, então tem que ser um e-mail que vocês abram. Não pode ser um e-mail, sabe aqueles e-mails que vocês nunca abrem? Porque é por lá que vocês vão receber o guia. E aí vocês vão colocar o nome e o sobrenome de vocês e vão clicar nesse botão aqui, ó, quero receber o guia. Depois disso, vocês vão ser direcionados para uma outra página. Lá no teu e-mail tu vai receber um link e naquele link tu vai clicar. Aí tu vai receber o teu guia. Show? Esse guia, agora eu vou mostrar para vocês como é que é o guia. Só para vocês ficarem curiosos aí. Esse guia, ele tem, ó, uma lista de produtos um por um, desde a preparação de pele até a finalização, que é o batom, gloss. Tem todos os pincéis, que são esses 13 pincéis aqui que eu recomendo, com a numeração de cada um, e inclusive com o preço médio de mercado, o preço médio que eu achei na internet de cada um. Então lá tá assim, ó, mamão com açúcar pra vocês. Por que eu criei isso aqui? Porque eu recebo muitas perguntas sempre de pessoas principalmente achando que só produto caro é bom ou que precisa ter muito dinheiro para montar um kit de maquiagem. E eu somei aqui o kit de pincéis com o kit de produtos, mas eu não vou contar pra vocês. Vou deixar vocês curiosas pra vocês irem lá baixar. Mas tem aqui até a soma. E não, gente, não é um trocado de padaria. Não é um valor tão barato assim. Eu sei. Só que parcelando, daquele jeitinho brasileiro, compra uma coisa um mês, compra outra coisa no outro mês, em poucos meses eu tenho certeza que vocês vão conseguir. A Francisca tá falando, esse guia é show. Que bom, Francisca, que tu gostou. Fico super feliz porque eu fiz com muito carinho, e deu um trabalhão pegar foto por foto, pesquisar todos os preços, colocar tudo lá bonitinho, mas eu faço com muito amor porque eu gosto bastante. Outra coisa, quando vocês me dão o e-mail de vocês para receber o kit, eu fico com o e-mail de vocês cadastrado e aí eu vou mandar para vocês alguns conteúdos e alguns avisos em primeira mão lá no e-mail de vocês. Então, se você quer receber várias coisas, você pode, várias coisas é bom, né? Se você quer receber novidades, se você quer receber avisos de live e também alguns conteúdos exclusivos, você me dá o seu e-mail, eu te dou o guia e a gente vai trocando figurinhas lá pelo e-mail também. Olha, a Lelê tá falando que ela me conheceu através do guia, muito bom. Que legal, Lelê! Nossa, eu fico muito feliz mesmo. Bom, galera, então não precisa ter muitos pincéis, não. Você precisa ter os pincéis certos, por isso que eu desenvolvi esse guia. Beleza? Então eu considero 13 pincéis, mas tem até um pincel a mais aqui que eu coloquei pra eu falar pra vocês hoje, porque teve uma pergunta sobre pincel de base, então eu vou colocar um pincel a mais do kit. E nesse kit também tem a esponja, ó, eu usei ela hoje, então ó como é que ela tá. A esponja, gente, pra mim, Tami, é fundamental, e é fundamental que você tenha a esponja certa, tá? Então a live não é sobre esponja, mas eu vou falar, porque eu falo sempre. Esponja da Mari Saad com a Oceane custa em média aí 28, 32, por aí, é mais ou menos o preço dela. Esses dias eu vi ela em promoção na internet por R$19,90. Essa esponja aqui é a melhor que eu conheço, ela é melhor do que as importadas. E olha que eu já usei várias marcas de esponja e eu considero essa aqui a melhor. Ela tá lá no guia também para vocês baixarem. Show de bola, vamos para mais uma pergunta. Então a Hala pediu como otimizar, então para quem não quer gastar muito, para quem quer ter o mínimo. Uma das coisas que você pode fazer é ir comprando os pincéis lá do guia aos poucos, mas também lá eu coloquei assim os pincéis para ficar confortável, para vocês não precisarem ficar lavando o pincel toda hora. Então tem pincel lá que você não precisa comprar de primeira. Obrigada, mana, obrigada. Coloquei batom diferente hoje. Vocês estão me acostumados a me ver mais sem maquiagem aqui nas lives do que maquiada, né? Então quando eu venho maquiada, vocês acham bom. Vamos para mais uma pergunta. A Vanessa perguntou se tem alguma marca para indicar. Então eu já indiquei para vocês lá na primeira pergunta, né? Mas essas são as marcas que eu mais indico. Ruby Rose e Macrylan como as marcas mais baratas, são as marcas que você pode confiar. Mas tem a Dye Makeup também, que sim, ela é um pouquinho melhor do que a Macrylan e do que a Ruby Rose, principalmente nos pincéis de esfumar.
Sim, os pincéis de esfumar da Dye Makeup são muito bons. Você pode também... Tem várias outras marcas, tá, gente? Várias. Os pincéis da MAC são muito bons. Os pincéis da Sephora, da Inglot. A Moni, que está aqui na live, inclusive, ela perguntou qual é a marca, então, do melhor pincel para base. Tem vários pincéis de base. Faz, eu acho que uma semana ou duas, né, que a gente fez live aqui e eu mostrei para vocês todos os pincéis de base. E eu vou mostrar hoje para vocês o meu preferido. Eu gosto muito de aplicar base direto com a esponja, principalmente quando eu tô com pressa. Só que eu também gosto de aplicar com pincel. Então assim, ó, vai da minha vontade. Tem dias que eu tô com vontade de aplicar direto com a esponja, tem dias que eu tô com vontade de aplicar com pincel primeiro, e aí não tem uma regra. Esse pincel aqui, ele é o A32 da Macrylan. Se vocês quiserem anotar, A32 da Macrylan, porque ele não tá lá no guia. Porque ele é um pincel que eu julgo dispensável. Sim, você vai conseguir fazer a sua maquiagem mesmo sem ele. Porém, ele também te ajuda muito, tá? Esse pincel aqui de base é um pincel Kabuki, só que ele é um pincel no formato de língua de gato. Então ele é formato achatado, mas as cerdas dele são kabuki. E por ele ter esse formato, você vai fazendo esse movimento assim, ó. Depositando a base, se você quiser mais cobertura, arrastando para espalhar ela. Ele é muito bom. Então esse aqui é o pincel que hoje, se você me perguntar qual que é o melhor pincel para aplicar base, eu vou te dizer esse aqui. Então, Moni, acabei de te responder. A32 da Macrylan é o meu pincel preferido de base hoje. Semana que vem pode ser que seja outro. Não quer dizer que ele não vai ser mais útil, mas eu vou trocando muito, daqui a pouco eu volto para outro, porque naquela live que eu mostrei para vocês, vocês viram que eu tenho 5 pincéis que eu gosto muito de aplicar base, e inclusive um deles é o pincel pequenininho, que esse aqui também é da Macrylan e é o A09. Gosto muito de aplicar base com pincel pequeno. Quem já viu live aqui, quem já viu vídeo no feed aplicando com pincel pequeno, tem vídeo no YouTube também. Jennifer também perguntou qual kit de pincéis que eu recomendo. Gente, sinceramente, eu não recomendo kit de pincéis. Não recomendo. Mas... vou explicar por quê, tá? Mas se você quiser comprar um kit por comodidade, só tem 3 kits de pincéis que eu indico. Os 3 kits, eles estão lá no nosso guia. E aqui tem 3 kits que eu julgo os únicos que eu compraria. Por que eu não compraria qualquer kit? Porque a maioria dos kits de pincéis, eles vão vir com alguns pincéis que vocês não vão usar, que não vão ser úteis para vocês. Eles vão vir com pincéis a mais e a menos. Então vai faltar alguns, vocês vão ter que comprar. E vai sobrar alguns que vocês não vão usar. Então ele se torna caro, esse tipo de kit de pincel. A maioria que tem no mercado brasileiro hoje, ele vai se tornar caro. Por isso. Esses 3 kits, então, um deles é da Bruna Tavares com a Maria Margarida, o outro é da Luciane Ferraz, que é LF Pro, e o outro kit é um kit só de pincéis de esfumado, que é da Macrylan. Beleza? São só esses 3 kits que eu indico pra vocês. Por que eu não indico os kits? Acho que deu pra entender, né? Eles não são muito rentáveis. Você vai ter que comprar mais pincéis depois e alguns vão ficar sobrando ali, tenho certeza. Eu nunca vi um kit desses de fácil acesso. O que é um kit de fácil acesso? É o kit que vocês encontram por aí, principalmente nas lojas. Kits da Macrylan, kits de outras marcas. Eu nunca vi um, a não ser esses 3 que eu falei pra vocês, que são completos e úteis ao mesmo tempo. Beleza? Vamos lá, próxima pergunta é da Lívia. Lívia está aqui com a gente também, né? Lívia maravilhosa, sempre aqui comigo. A Lívia, ela perguntou se o pincel do cantinho externo do olho, ele tem que ser o rabo de cavalo e qual é a numeração. Para você que não me conhece aqui há muito tempo ainda e não sabe o que é pincel rabo de cavalo, o pincel rabo de cavalo é o pincel nesse formato aqui, ó. Independente do tamanho dele, eu chamo eles carinhosamente porque não parece um rabinho de cavalo. E, gente, ele não é feito do rabo do cavalo, tá? Não é, pelo amor de Deus. Esses pincéis aqui é só porque parece o rabo do cavalo, porque o rabo do cavalo é fininho e depois abre os pelinhos. Lívia, pode ser vários pincéis para te aplicar a tua maquiagem aqui no cantinho. Mas o rabo de cavalo, que é o pincel de esfumar bem pequenininho que nem esse, ele vai te dar... Nossa senhora, voou glitter aqui agora, porque pelo visto tem glitter nele, ó.
Ele vai te dar uma facilidade bem grande na hora de esfumar o cantinho externo e também na hora de fazer o esfumado mais escuro do côncavo. O esfumado mais escuro do côncavo é o esfumado menor. Então eu não consigo fazer, por exemplo, com um pincel grandão assim, ó. Esse aqui é maior, ó. Com um pincel grande, eu posso aplicar as primeiras cores do esfumado. Só que as cores mais escuras, se eu não quiser fazer uma caca no meu olho, eu tenho que ir diminuindo o tamanho do meu pincel, até chegar num pincel bem pequenininho. Por exemplo, se eu for fazer um olho preto, gente, esse tipo de pincel aqui, ele é o teu melhor amigo na hora de fazer um olho preto. Porque a transição do preto para o marrom, ela é muito pequenininha, ela é num espaço bem pequeno. Lívia tá falando que eu sou muito sábia. Obrigada, Lívia. Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou maquiadora há mais de 5 anos. Faz 5 anos que eu respiro maquiagem, dia e noite. Faz 5 anos que eu trabalho como maquiadora. Antes eu já gostava de maquiagem, eu comecei antes gostando muito de maquiagem. Eu me interessei por maquiagem através da automaquiagem, assistindo vídeos no YouTube. E me apaixonei muito. Só que, o que aconteceu? Quando eu fazia a maquiagem que eu via da youtuber em mim, não dava certo. Gente, se eu tô falando de 2010, 11, por aí. Eu fazia em mim e a maquiagem não ficava boa. Ela não ficava tão boa quanto na blogueira que eu tava assistindo, na youtuber que eu tava assistindo. E aí o que acontecia? Eu me frustrava, só que eu não entendia por quê. E isso, na verdade, despertou em mim uma vontade muito grande. Não sei porque eu tô contando minha história agora, mas aguenta aí. Eu já volto pros pincéis, tá? Despertou em mim uma vontade de estudar mais, de me profissionalizar, e eu acabei mais apaixonada ainda. Então, quando eu comecei a estudar a fundo maquiagem profissional, eu comecei a entender que se a gente não entender as técnicas, se a gente não estudar um pouquinho além, um pouquinho a mais, a gente não vai conseguir maquiar todo mundo. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Existem formatos de olhos e formatos de rostos muito diferentes, tipos de pele, cor de pele, tudo mais muito diferentes. Então a gente tem que entender de produtos, de pincéis, de química, tem que entender de física para conseguir entender de colorimetria, tem que entender de física para conseguir entender de luz, tem que entender um pouquinho de fotografia também. E, gente, é assim, ó, uma doideira. Maquiador hoje em dia tem que estudar muito, senão vai ficar para trás. Aí, quando eu comecei a entender que a maquiagem e o formato do olho e o formato do rosto faz toda a diferença de uma pessoa para outra, aí eu comecei a conseguir me maquiar. Então foi através de estudos mais profissionais, de cada vez mais cursos que eu fiz, é que eu consegui, além de maquiar as minhas clientes com cada vez mais eficiência, eu consegui aprender a me maquiar direito também. Eu tenho 2 Instagrams. O meu Maquiagem para Vídeos aqui, que é onde eu ensino automaquiagem, e o Tami Gasperin Beauty, que o link tá ali no feed também, na minha biografia, então vocês podem seguir lá também. Lá que ele tá um pouquinho mais abandonado agora, mas aos poucos eu vou colocando fotos lá de clientes e dos cursos e tudo mais. Mas por que eu criei o Maquiagem para Vídeos? Porque, gente, eu comecei a sentir uma necessidade das mulheres de cada vez dicas mais profissionais, mas que funcionem na automaquiagem. Porque dica de automaquiagem tem para dar e vender na internet. E muita coisa de graça também, né? Muita coisa de graça. Tem muito YouTube, tem muito Instagram, mas tem muita gente que não é maquiadora, que dá muitas dicas de automaquiagem. Só que se tu não tem um estudo um pouquinho mais aprofundado, gente, é muito difícil tu dar dicas que não sejam só pra ti. E era isso que dava errado pra mim lá no começo, porque quando eu começava a entender quando eu queria começar a entender por que a maquiagem não dava certo em mim, a maquiagem que dava certo lá naquela blogueira, naquela youtuber, não dava certo em mim, só alguns anos depois, quando eu comecei a entender um pouquinho mais a fundo, é que eu me dei por conta que a maneira como ela ensinava dava certo só nela. Não dava certo em pessoas diferentes, e nós somos muito únicas. Então, eu venho aqui para trazer para vocês a maquiagem, as dicas profissionais, mas de uma maneira que quem não é maquiador e não precisa fazer curso profissional entenda. Beleza? Falei um pouquinho da minha história, então. Minha irmã tá dizendo que eu sou técnica de enfermagem, quase enfermeira e administradora. É verdade, gente. Eu sou técnica de enfermagem, eu fiz faculdade de enfermagem até a metade,
e sou formada em administração. Doido, né, gente? Sou o quê? Maquiadora. Oh, que beleza! Gente, eu fiz mais de 20 cursos profissionais. 20. Não foi um, não foi dois. Foram mais de 20 cursos. Lele perguntou, tô voltando um pouquinho aqui para responder para vocês. A Lele perguntou se foi difícil no começo arrumar clientes e tudo. Foi sim, Lele, foi difícil no começo. Principalmente porque eu me mudei de cidade logo que eu comecei e eu fui para uma cidade muito grande, que é o Rio de Janeiro, onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Talvez se eu tivesse começado e ficado na minha cidade, que é para onde eu voltei agora, seria mais fácil, porque agora que eu voltei para minha cidade já tá aparecendo clientes e alunas porque as pessoas aqui me conhecem, porque eu morei muitos anos da minha vida aqui. Então as pessoas aqui me conhecem e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, cheguei lá de paraquedas. Eu não conhecia ninguém a não ser o porteiro do prédio. E aí o porteiro do prédio não ia ser meu cliente, né? Enfim, então não foi fácil no começo. Mas o que acontece? Não é porque não é fácil que quer dizer que é impossível. Então se tu tá começando agora, Lele, pelo que eu entendi, tu é maquiadora, né? E tá começando, tu não desista. Não desista, porque só chega no sucesso quem não desiste. Só consegue alguma coisa na vida quem não desiste. Em qualquer âmbito da vida, isso vai funcionar desse jeito. Por que a gente só tem histórias de sucesso por aí? Porque as pessoas que estão contando a história é porque não desistiram. Se você pegar uma história de um grande administrador de empresas, por que o cara tá lá contando a história de sucesso dele? Porque ele não desistiu quando ele teve as adversidades. Então, não desista. Beleza? A Lívia perguntou qual é a numeração do pincel pequenininho, então, de fazer o cantinho. E esse pincel aqui é o da Ruby Rose, aquele que eu paguei R$4,50, que eu falei pra vocês, e ele é o E36 ou E36. Esse mesmo pincel aqui que eu paguei R$4,50, eu fui pra internet hoje pra pesquisar. Sabe quanto é que custa esse pincel aqui da Sigma, que também é a numeração E36? Na Beleza da Web, tava em promoção por R$106,90 e eu paguei R$4,50, sendo que não é uma réplica, porque tem a marca aqui Ruby Rose, mas com certeza é um pincel muito parecido, é um pincel inspirado, tá? O da Sigma é melhor que esse? Sim, o da Sigma é melhor que esse. Por quê? Porque as cerdas dos pincéis da Ruby Rose de esfumar, elas são um pouquinho plastificadas demais. E aí quando você vai pegar a sombra com esse pincel aqui, ele não pega tanto na sombra. Então ele te dá um pouco mais de trabalho. Não quer dizer que é um pincel ruim, tá? Não quer dizer. Eu consigo fazer maquiagens com eles, tanto quanto eu consigo fazer com outros pincéis. Então, E36 da Sigma ou da Ruby Rose. Da Maria Margarida também tem esse pincel que é pequenininho. E da Dye Makeup é o 132, que custa aí R$45. Batom no dente. Batom cremoso faz isso, gente. Muito cuidado se você grava os seus vídeos, porque você tem que tomar sempre cuidado se o batom não tá indo pro dente, tá? Esses dias eu perdi um vídeo meu, na hora de terminar a edição eu vi que eu tinha batom no dente. Eu queria me matar, mas não me matei. Mas olha, eu fiquei arrasada porque o meu vídeo foi pro lixo, porque como é que eu vou postar um vídeo com batom no dente? Não dá. Então aqui a gente tem muitas dicas sempre de maquiagem para vídeos, para empreendedoras que precisam gravar o seu conteúdo. Muito cuidado com batom no dente. Para gravar vídeos, gente, eu sempre digo, não usem gloss. Não é porque não pode usar gloss, mas o gloss, como ele é muito maleável, quando tu vê, tá borrado aqui no cantinho, quando tu vê, tem gloss no dente e aparece. E os glosses de hoje em dia, que são pigmentados, eles são pigmentados tanto quanto um batom. E aí vai pro dente e fica lá bem bonito. A Francisca, ela fez uma pergunta também muito interessante. Ela perguntou qual é o pincel certo para fazer o contorno do nariz. Trocando agora, ó, de saco para mala, foi da minha história para pincel pequeno de esfumado e agora vamos para pincel de contorno de nariz. O pincel que eu mais gosto de contorno de nariz é o pincel nesse formato. Não quer dizer que é esse pincel aqui, ó. Esse pincel aqui nem tem nomenclatura, mas ele é da Quem Disse Berenice, ó. Esse pincel aqui, ele é chanfrado, só que ele é de esfumar.
esse formato aqui, eu consigo esfumar um traçado sem deixá-lo muito escuro. E eu vou fazer junto com vocês aqui, ó. Vou pegar um produto aqui em pó, de contorno de nariz, pego aqui o produto, tira um pouco, ou assopra, se você quiser, ou tira um pouquinho numa toalhinha. Como é que você vai fazer o seu contorno de nariz? Eu não vou falar sobre formato de contorno de nariz agora, tá? Não vou, porque senão a live vai sair do tema. Só vou mostrar pra vocês como que você usaria este pincel, que eu gosto muito, ó. Quando eu faço um traço com ele, ele já esfuma o traço, porque ele não é um pincel duro. E aí vai começando a fazer aqui, ó, uma listra, uma linha, só que já esfumada. Olha a diferença do outro lado e olha a diferença desse. Claro que aqui eu fiz bem de leve só pra mostrar pra vocês, teria que esfumar melhor. E eu não tô me olhando no espelho, mas eu gosto porque esse aqui, o pincel língua de gato, ele me dificulta na hora de fazer isso aqui. Dá pra fazer também, mas ele me dificulta um pouquinho. Agora assim, ó, pra eu não ficar muito torta aqui pra vocês, vamos fazer do outro lado também? Vamos fazer do outro lado também. E agora eu vou precisar pegar um espelho, né? Porque senão... Então lembre-se, eu não tô falando aqui que contorno de nariz é assim pra todo mundo, tá? Porque não é. Muda bastante conforme o que você quer. Mas, só pra te mostrar o pincel em ação. Então esse aqui é o meu pincel preferido para fazer esfumado de contorno. Esfumado de contorno é bom, né? Para fazer o contorno de nariz, porque ele já esfuma. Agora eu sempre volto com o pincel de pó depois de fazer o contorno de nariz, sempre para dar uma esfumadinha. Vocês enxergam aí na câmera de vocês, ó, na tela, muito forte o contorno que eu acabei de fazer? Porque aqui no espelho pra mim tá bem bom. E na câmera parece, na tela onde eu tô eu mesma me vendo, parece que ficou muito forte. Isso é muito coisa de luz, gente, de luz, de captação de tela, de câmera, tudo isso. Vamos voltar aqui pro assunto dos pincéis, então. Já falei, mas olha só, dá pra fazer contorno de nariz com vários pincéis, vários pincéis. Inclusive, se você fizer, você pode fazer com a própria esponja, só que a pequenininha, né, ajuda, mas dá pra fazer com a própria esponja se for um contorno cremoso, ou o pincel, opa, não é esse, peguei o pincel errado, ou o pincel assim, ó, língua de gato, se for contorno cremoso, você faz ele bem desenhadinho e depois com outro pincel, ou com a pontinha do dedo, ou com a esponjinha você esfuma. Nunca deixei marcado demais, tá? Pra eu te responder aonde ilumina o nariz, eu vou ter que falar sobre formatos de nariz. Então essa tua pergunta vai ficar para um outro momento, beleza? Basicamente, é aqui e nas laterais. Só que aí depende do que tu quer fazer no teu nariz. Se tu iluminar só a ponta, vai causar um efeito. Se tu iluminar todo a base aqui, que a gente chama, né, base do nariz, vai dar outro efeito. Se tu iluminar aqui do lado, vai dar outro efeito. Então depende. Mas teremos aula de 1 hora aqui no projeto Make Sincerona só sobre contornos. E aí eu vou falar especificamente o que faz o claro, o escuro. Mas assim, ó, já vou deixar uma dica. Não iluminem o nariz de vocês com iluminador com brilho. Principalmente para gravar os vídeos de vocês. Se vocês querem fazer isso para ir para festa, aí é por conta e risco de cada uma. Eu não ilumino meu nariz nunca com um iluminador brilhoso. Ó, quando eu viro de lado aqui, o que vocês enxergam aqui? Aqui, ó. Um brilho espelhado. Agora na minha testa, no meu queixo, aqui e no meu nariz, que são os pontos mais altos do meu rosto, vocês estão enxergando o reflexo da minha pele, que não está 100% mate. Hoje eu usei uma base com um truquezinho lá para deixá-la um pouquinho mais luminosa. Conto isso para vocês um outro dia também. E não deixei minha pele 100% mate, porque hoje não tá um dia quente. Agora, aqui, ó, tem muita diferença do que aqui, do que aqui, do que aqui. Esse brilho espelhado aqui de iluminador, se eu colocar ele no centro do meu rosto, vai parecer que eu estou oleosa.
Se eu colocar aqui, ó, no bigodinho, como muita gente põe, vai parecer que eu comi uma coxinha. Se eu colocar na pontinha do queixo, vai parecer que o meu queixo tá oleoso. Então, pra festa, gente, se vocês querem fazer isso, como eu digo, façam se vocês querem, é por conta e risco. Mesmo assim, eu não faço nunca. Agora, pra gravar vídeos, principalmente se tu vai usar ring light, que nem eu uso aqui sempre nas lives e nos vídeos que eu gravo, não tem como usar iluminador com brilho no centro do rosto. Você vai fazer iluminação sem brilho, que é uma técnica bem diferente. A Michi me fez uma pergunta muito interessante e aí tem tudo a ver com economizar os pincéis. Ela perguntou se a gente pode usar o mesmo pincel para o contorno e para o blush sem necessariamente limpar o pincel sem necessariamente precisar lavar o pincel. E sim, pode usar. O que eu recomendo para ti? Isso aqui, gente, é um papel toalha reutilizável. Sim, tá até sujo, ó. Que eu usei na última live, eu usei aqui. Isso aqui, então, é um paninho que não é um tecido. Engraçado, né? Ele é, então, um papel toalha de uso de cozinha mesmo, só que ele não rasga, ó, com tanta facilidade. Ele não é um simples papel. E o que eu vou fazer? Usei o mesmo pincel para fazer o meu contorno, eu vou só fazer isso aqui, ó. Ó, tava branco aqui. E aí eu vou aplicar o meu blush. Então, sim, pode usar os mesmos pincéis sem problema nenhum. O que você não pode fazer de maneira alguma é usar o mesmo pincel para produtos cremosos e depois para produtos em pó, ou vice-versa, para produto em pó e depois cremoso, sem lavar eles, porque aí vai fazer uma caca gigantesca, porque o produto cremoso vai ficar no teu pincel e vai umedecer o teu produto em pó. Olha só, vamos supor que, sei lá eu porque eu queria pegar o pincel de base para aplicar contorno. Não sei por que eu faria isso, mas tudo bem. Só que aí esse pincel aqui, ele tem resquício de base. Quando eu encostar aqui, vai ficar úmido. O meu contorno vai ficar úmido. Então não dá para misturar os pincéis de seco para molhado, de molhado para seco. Produtos cremosos vão ter os seus pincéis exclusivos de cremoso. E os produtos em pó, exclusivos de produto em pó. Show? Isso aqui, gente, pode ser também papel higiênico, pode ser guardanapo, pode ser o papel toalha comum, pode ser uma toalha, só que esse aqui é o mais fácil de usar. A pergunta da Vanessa, que eu achei maravilhosa, ela me perguntou aonde armazenar corretamente os pincéis. A melhor maneira para te armazenar os teus pincéis é num lugar aberto e não dentro de uma... Ai, Vanessa tá aí, maravilhosa! E não dentro de uma nécessaire, necessariamente. Por exemplo, dentro de um pote, dentro de uma nécessaire, dentro de algo fechado. Não é a melhor coisa. Outro lugar que não é legal para você deixar os seus pincéis é no banheiro, porque o banheiro, no mesmo banheiro que você toma banho, porque o banheiro onde você toma banho, ele fica muito úmido. E aí vai umedecer o seu pincel. E aí pode dar fungos e bactérias no seu pincel por ele ficar úmido. Beleza? Não façam isso então. A melhor maneira é você deixar dentro de um copo, de um pote, de uma xícara. Ó, comprei essa... Olha que coisa mais linda que eu comprei, gente. Tão bonitinho para colocar os pincéis. É a melhor maneira deixar eles, por exemplo, na tua penteadeira, ou se tu não tem penteadeira, eu não tenho penteadeira, mas se tu tiver, deixa em cima da tua penteadeira ou do lugar onde tu se maquia. Ah, então, mas eu me maquio no banheiro, aonde eu tomo banho, no mesmo banheiro, e aí fica úmido. Então tenta colocar, nem que seja dentro do teu guarda-roupa, porque o teu guarda-roupa, tu abre e fecha ele muitas vezes durante o dia, mas o guarda-roupa é um local seco. Não é um local tão úmido, tá? Mas se puder deixar numa superfície assim aberta, por exemplo, em cima da penteadeira, é a melhor maneira, com certeza. E temos agora as últimas perguntas que foram... Lívia falou que aprendeu comigo. Que foram as últimas perguntas, foram 3 perguntas sobre limpeza dos pincéis. Inclusive a Vanessa fez uma, que ela perguntou de quanto em quanto tempo é ideal lavar os pincéis. Você tem que lavar sempre após o uso. A Jennifer perguntou se ela precisa lavar os pincéis mesmo usando só nelas, né? Só nela. Por exemplo, esses pincéis aqui são de automaquiagem, eu preciso lavar toda vez que eu usar? E a Lele também perguntou como limpar os pincéis da maneira certa. Então, gente, eu tenho aqui um convite para te fazer. Tem um vídeo meu no canal do YouTube, que é como lavar pincéis e esponjas, acho que é corretamente o título do vídeo. De quanto em quanto tempo lavar, porque acho que isso eu não falo lá no vídeo. Bom, rapidamente como é que lava pincel?
detergente de cozinha, IP, Minuano, qual mais marca que tem? Qualquer uma, só que tem que ser o detergente neutro. Não pode ser o de maçã, o de limão, o de sei lá o que. Não, tem que ser o detergente neutro, tá? E a esponja você vai lavar com sabonete em barra Protex. É a melhor maneira de lavar. E aí lá vocês vão ver bem certinho. Eu filmei a pia do banheiro lavando o pincel mesmo. Pincéis lavarem peça de Lego. Ah, entendi. Sim, Rá. Você já deve ter visto por causa da fricção, né? Eu uso uma peneira de cozinha. Pincel, batom no dente de novo. Eu uso uma peneira de cozinha. Vocês vão ver, ficaram curiosos como é que eu lavo os pincéis usando uma peneira de cozinha? Vai lá no YouTube que vocês vão ver. Se vocês forem da live lá pro YouTube, digita lá um comentário. Vi sua live e vim aqui, ou qualquer coisa que tu quiser, mas me avisa que tu veio aqui da live pra eu saber. E depois me conta se tu ficar com dúvidas. Bom, de quanto em quanto tempo limpar os pincéis? Não vou falar em esponja agora, só se der tempo no final da live. Mas os pincéis, gente, a gente precisa lavar eles, os de automaquiagem, tá? Então aqui eu não tô falando de pincéis de profissional, de maquiador. Tô falando de pincel só da automaquiagem. Quando tu só vai lavar os teus pincéis quando eles estiverem com um acúmulo grande de produto. Só que, o que é um acúmulo grande de produto? É isso aqui já, ó. O meu pincel, ele tá com a cerda que chega a tá dura, muito mais dura. Quando eu aperto, ó, ele fica. Isso aqui é um pincel que tá muito sujo. Quantas vezes eu usei ele? Eu acho que 3 ou 4, talvez 4 vezes foi que eu usei esse pincel para base. Pincel de pó. A cor dele, não tenho outro pra mostrar pra vocês, mas as cerdas dele são brancas, então olha o quanto ele tá sujo. Só que é um pincel de pó. Então os pincéis de produto em pó, vocês podem usar mais vezes, não só 3, 4 vezes. É até que ele fique bem denso de produtos. Agora, pincel de batom, pincel de base, pincel de delineador, enfim, de corretivo, vocês precisam lavar o mais seguido possível. Que nem eu falei o de base, 3, 4 vezes, tudo bem, ainda dá pra aguentar. Mas olha esse pincel de batom, vou mostrar bem, ó, de pertinho, o pincel de batom, como é que tá. Duro, ó, duro. Eu coloco ele pro lado, ele fica duro, cheio de batom. Não é legal, porque os pincéis cremosos, eles acumulam, eles têm uma tendência de acumular muito mais rapidamente fungos e bactérias por estarem úmidos, com produtos úmidos. Então, galera, qual é a regra? A regra é bom senso, lavar os teus pincéis sempre que eles acumularem produto demais. Produto de batom, pincel sujo de batom, de delineador, pincel que vai entrar em contato com a mucosa do olho, que é a linha d'água, sempre aí sim lavar toda vez que usar, tá? Pincel de batom também vai entrar em contato com a mucosa, tá? Porque pega dentro da boca um pouquinho. Vanessa também falou, já usei shampoo, não é bom. Olha, Vanessa, não tá errado usar shampoo, não tá errado usar os produtos específicos para limpeza de pincel, porém, o detergente vai limpar com uma facilidade muito maior. Depois que tu usar detergente nos teus pincéis uma vez, tu nunca mais vai querer usar shampoo. E dizem muito por aí que shampoo Johnson de bebê ou qualquer marca, né, de bebê é bom para limpar pincel. Não, gente, não é bom. Depois que tu descobre o detergente, eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo que tu vai preferir usar o detergente. Ah, mas aí detergente não é ruim pra tua pele? Não, gente, tu vai tirar bem a espuma dele e tá tudo certo. Eu faço isso há 5 anos, desde que eu sou maquiadora. Tá, vou botar 4 anos porque no começo eu não sabia. Nem me lembro com o que eu lavava meus pincéis no começo. Acho que era com shampoo mesmo. Tá apertando pra secar, em pé no copo ou deitado na toalha? Deitado na toalha, com certeza. Maravilhosa a tua pergunta. Por que deitado na toalha e não em pé no copo? Em pé no copo de maneira alguma, porque toda vez que tu deixa em pé, a água que ficou acumulada aqui nas cerdas vai escorrer. E aí vai acontecer aquilo que eu falei lá no começo da live, de quebrar o teu pincel muito mais rápido, de descolar a parte aqui de metal da parte de madeira, ou até de apodrecer a madeira, porque vai ficar úmido, né? Então, deitado numa toalha. O que eu faço com o meu pincel? Olha só, eu vou lá, lavo o meu pincel embaixo da torneira com detergente e depois eu espremo com a mão até sair bem, tem que ter saído toda a espuma, né? Então eu espremo com a mão para tirar a água, como se fosse o meu cabelo. Lavei o meu cabelo, o que a gente faz quando a gente sai do banho? Espreme o cabelo para tirar a água.
Mesma coisa teus pincéis. Espreme, tu pode espremer com a toalha. Eu faço isso, eu espremo com a toalha e depois eu deixo eles secando na sombra, nunca no sol, porque pode danificar os teus pincéis. Então eu vou deixar eles deitadinhos sob uma toalha. Ou um paninho desses, só que limpo, né? Não esse aqui que tá sujo. Gosto de lavar meus pincéis com detergente de coco. Eu não sei se faz tanta diferença assim o de coco ou o neutro, mas eu usaria o neutro para não deixar resíduos, porque o nome do detergente já fala que é neutro, né? Então ele seria sim a melhor opção. Não é proibido usar o de coco, não é proibido usar o de limão, é só que eles têm mais corante, eles têm perfume e o neutro não tanto, não deveria ter tanto pelo menos, né? Por ser essa nomenclatura aí neutro. Como é que vocês vão fazer para lavar a esponja de vocês e para deixar secando? Sabonete em barra Protex é muito melhor do que vocês usarem qualquer coisa líquida, porque ele vai fazer menos espuma e na hora de você apertar a esponja para tirar a espuma, nossa, eu tenho certeza que você vai vir me agradecer por essa dica um dia. Por quê? Se você está acostumada a lavar sua esponja com produtos líquidos que faz muita espuma, o que você vai fazer? Morrer depois apertando até sair toda a espuma dela, né, da esponja. E com o sabonete em barra, não. O sabonete em barra, ele sai da esponja com muito mais facilidade. Além do que, o sabonete Protex, ele mata as bactérias. Pelo menos é o que diz na embalagem, a gente vai acreditar nele, né? Sempre passando conhecimento. Gente, eu amo demais falar aqui com vocês. Como a minha irmã falou antes, eu já fui técnica de enfermagem, já estudei administração, estudava enfermagem, e em todas as áreas que eu estudei na minha vida, eu sempre soube que eu seria professora. Sempre. De alguma coisa eu seria professora. Então eu sempre imaginei lá, né, com 18 anos, que eu iria fazer enfermagem e iria me formar e fazer mestrado, porque eu gostava muito de ensinar. Mas hoje, como maquiadora, eu venho aqui ensinar pra vocês que eu tenho certeza que eu amo muito isso. Amo, gente, amo. A pediu álcool gel na esponja, funciona? Não, desnecessário, não precisa. Se tu usar o Protex em barra, tu já vai ter aí a morte dos bichinhos, das bactérias e tudo mais. Estamos encerrando então mais um episódio do projeto Make Sincerona. Por que Make Sincerona? Porque eu conto tudo pra vocês, eu não escondo nada. Por isso que as aulas aqui, os episódios, eles são de 1 hora apenas sobre um único assunto. Por quê? Eu poderia falar para vocês sobre pincéis em 3 minutos. Eu iria falar o mínimo das informações. Agora, quando eu escolho um tema só e eu pego 1 hora para falar sobre esse tema, eu consigo passar muita coisa para vocês. Se eu pegar 1 hora e tentar falar sobre tudo da maquiagem, eu vou falar 1% desse mundão aí de maquiagem. Nos vemos então na segunda-feira da semana que vem. Não se esqueçam, toda segunda, toda quarta, 20h30 nós estaremos aqui. E nos meus stories eu sempre vou perguntar para vocês o que vocês querem e pedir as perguntas. E para você que tá me assistindo até o final aqui no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência. Nos vemos na semana que vem com mais projeto Make Sincerona. Não te esquece, me segue lá no Instagram, @maquiagem-para-vídeos. Por lá você vai poder me mandar perguntas, você vai poder interagir e vai poder assistir as aulas ao vivo também. Beijo!